Então vamos lá. Então, estou andando na rua, estou andando numa estrada, encontro um barranco lindo e vejo essa matéria aqui no barranco. 10 sacos desses de supermercado, encho com isso daqui, tá? Levo para casa, vou colocar em água, vou tirar, primeiro vou peneirar para tirar as partes grandes, tá? Então faz conta que tem um monte de pedregulho aqui, ó. Não me interessa. Peneiro aqui, sobrou esse pedregulho e jogo fora. Vai ficando cada vez mais fino. Quando chegar um ponto que me agrada, eu vou misturar com água. Dou uma sacudida, vejo que, ok, tem uma quantidade que vai depositar. Não é muita água também, se botar muita água, você até essa água, esse pigmento sentar, né? Depositar ou decantar, seria a palavra mais apropriada. Até ele decantar, vai ficar uma quantidade de água aqui em cima enorme e um pouquinho lá embaixo. Então o ideal é dissolver, né, mistura com água, vê mais ou menos a quantidade que interessa e novamente peneira com ela molhada. Quando eu peneiro com ela molhada, no final das contas já vai me sobrar isso aqui. Mas eu não quero essa areia. Eu não estou afim dessa areia. O que eu quero? Eu quero encontrar a poeirinha, o pigmento que está ali dentro. Aqui tem essa poeira aqui, ó, misturada. É essa que eu quero tirar daqui. É essa daqui. Mas mesmo assim, essa aqui ainda está muito grossa da indústria. Por exemplo, se pegar, você passar a mão nela, você vai ver que ela é muito grossa ainda. Então, quanto mais eu for peneirando, quanto mais eu for elaborando esse material aqui, quanto mais eu for tirando a matéria cristal, argilosa, as pedras que não tem o pigmento, mais fino vai ficar a ponto de chegar a esse material aqui, tão fino quanto, mas não são a mesma coisa, provavelmente, tá? Ou tão fino quanto o faixa grossa. Se vocês pegarem no camão a faixa grossa, vocês vão ver que ele é muito delicado. Tudo isso depende do processo de trabalho para chegar, né? Existe um longo caminho daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Bom, muito bem. Eu tenho a minha matéria já fina. Se ela secar, ela vai ficar em pedra, porque ela não tem mais água. Então, isso daqui nada mais é do que o pigmento que eu extraí daqui, botei para secar com uma bacia grande, deixei evaporar a água toda, ele endurece, como as famosas fotos de um lugar com seca. Seca, eles adoram mostrar, né? Não secar mesmo não, mas na seca sempre tem aqueles terrenos rachados. Aquilo ali é puro pigmento. Você pega por cima, dependendo da cor que te interessa, você já pega aquilo, já vai ralando, já vai botando pigmento. É isso aqui. Se eu amassar, amassei, eu volto para cá, eu posso voltar para lá. Tá? Então, para que eu chegue a isso que eu só preciso... Então esse duro pode funcionar como um giz. Você pode usar para... vou deixar ele como um giz aqui. O princípio do giz, do giz ou do pastel seco é esse aqui. Ó. Só que a gente precisa ter uma cola que una esse pigmento. Pode fazer com esse, pode fazer com esse, com o que nós quisermos. Menos com a anilina, sempre vamos fazer com pigmento. Agora eu vou supor que isso daqui, essa cor que vocês estão vendo, que veio daqui, que veio de lá, todo mundo aqui é beige, certo? Isso daqui, essa tonalidade é por causa de um mineral, de uma pedra que tem essa cor aos nossos olhos, tá? Essa daqui, eu vou dizer para vocês que é um óxido de ferro. Ou seja, óxido de ferro é uma matéria ferruginosa que vai oxidar. Então ela adquire um tom avermelhado. E os avermelhados são inúmeros que a gente pode encontrar. É provável que aqui seja um óxido de ferro. É provável, mas eu não fiz análise e não tenho certeza. Então não vou dizer que é. Vou
fazer um campo de suposições. Aqui eu tenho certeza que é um óxido. Aqui também é um óxido de ferro. Qual é a diferença desse para esse? Provavelmente a origem é a mesma. É um óxido com uma tonalidade parecida com essa. Esse aqui foi tratado, foi separado, virou esse pozinho, uma quantidade fenomenal. Isso aqui, puxa, é isso. Mas esse aqui, uma quantidade fenomenal de uma terra que não existe assim. Eu nunca vi uma terra preta assim, duvido que exista. Não rola. E olha só, isso aqui não é bastante razoável para vocês? Isso aqui também não é razoável, uma terra está úmida, uma terra escura, molhou, mas isso aqui é razoável para vocês? Vocês já viram uma terra preta? Eu nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi. Também não é porque eu não vi que não existe. Tem uma praia que a areia é quase dessa cor. E a última fora você pensa que tá sujo, mas não, a areia é tipo quase preto, não chega a ser tão preto como Porém, se você analisar os grãozinhos dessa praia, dessa areia, você vai ver que não é óxido. Você vai ver que é um mineral muito escuro, quase preto, provavelmente. Ali, aquelas areias monazíticas, aquelas praias de Espírito Santo, tem uma região do Guarapari que lembra isso aqui. Mas assim mesmo vocês não vão encontrar. Então, eu suponho que essa daqui foi o quê? Foi essa, colocada em forno extremamente quente, alterada fisicamente, quimicamente não, fisicamente, tá? Continua um óxido de ferro, a ponto de ficar preto e virar um pigmento preto, tá? E aqui a gente tem o pigmento, a origem, poderia ser essa? Não assim na natureza, tá? Então isso aqui é uma ficção, né? Considero isso aqui uma ficção. Mas ele tem terras muito escuras. Estou falando de preto. Tá? Estou falando de preto. A gente chegar a algo que eles chamam de preto. Então, eu estou aqui agora numa realidade e numa ficção. Tá? Na realidade, isso aqui é ficção. Mas isso aqui é realidade. Entende? Aqui não. Aqui é realidade e realidade. Aqui é realidade e realidade. Aqui é a minha base de cristalino, de argila, de argila não, de sílica, né? Que é a areia de rio que a gente tem por ali. Tá claro isso para vocês? Daqui eu chego aqui, daqui eu chego ali, mas daqui não chego aqui porque isso não existe na natureza. Foi preciso queimar, tá? E às vezes o que eu tenho? Eu tenho essa ou essa daqui, eu queimo e obtenho essa daqui. Então, praticamente agora, vamos trabalhar pensando em termos de arte. O que a gente pode fazer? Eu queria que vocês experimentassem o máximo possível com os potinhos para vocês poderem fazer as aguadas que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Agora, também pode experimentar, pode misturar um pouco, cuidado com esse aqui, dar um mínimo, dar uma quantidade razoável, tá? Experimentar o desenhar como isso. Enfim, experimenta um pouco esses materiais. E na aula que vem eu quero que vocês tragam cola para escolher, cola branca, tá? Pode ser um potinho pequeno, um potinho cola branca. Outra coisa, é verdade. Oi? Professora, o pessoal que não tiver, tipo, o pessoal de qual curso mesmo? De Ciências Sociais, que foi lá no centro acadêmico, falou que ia entregar um monte de cola pra gente, que ele tinha comprado, porque o negócio de gente comprar, sobrou muita cola, eles queriam doar pra gente de arte. E cadê? Ele falou que ia deixar lá no... Ele falou que ia deixar no centro acadêmico. Não sei se alguém pegou e trouxe aqui pra baixo, mas... Eu não me meto no centro acadêmico, porque mais coisa para eu me meter aqui, eu não me meto muita coisa. Mas, pode ser que tenha descido, eu vou perguntar ali, ó, Carlos, vamos ver se o pessoal... Se tiver lá, a gente traz. Se tiver lá, a gente traz, porque... Então traz, tá? Mas a gente só vai usar o já tá refinado? Ou a gente pode usar... Esse aqui também. E aí a gente mistura com um pouquinho de água para dar Se vocês misturarem esse aqui com um pouco de água, eu quero que vocês experimentem. Tá. Não dá muita regra agora, porque essa regra elas não funcionam. Outra coisa, quando a gente trabalha, por exemplo, com um material seco e eu quero que permaneça, às vezes eu quero que tenha uma textura. A questão é a seguinte, é que quando a gente mistura com alguma cola, todas as cores, a gente vai ter uma alteração, uma intensidade na tonalidade.
falta da água. Disso daqui passou a isso, mas quando essa aqui secar, vocês vão ver que ela vai voltar essa tonalidade aqui, tá? A mesma coisa com aquela que está mais próxima. Mas como essa foi muito refinada, essa daqui ficou muito diferente. Se for possível, se sobrar, a gente coloca ali para a aula que vem, para a gente olhar uma matéria seca, tá? Outra coisa é spray de cabelo, eu chamo laque. Laque o mais barato possível e os masculinos não têm perfume. Você pode fazer um trabalho. E eu uso laque. Não, eu passo da mão. Isso, laque. Aí eu boto, porque senão se eu botar em algum lugar quando eu tirar, vai ficar fixador. tudo. Laque é um fixador. Sério? Eu passo aqui É. nessa, não sabia. E laque não altera, não precisa comprar esses produtos fixadores, spray caríssimo, porque se você ou é spray ou não é nada. Porque senão você vai alterar uma superfície que você Mas não aí vai. a gente traz a cola e o laque? Não, Os o dois. laque, por incrível que pareça, o laque não altera nada. Na hora que você passa, ele fica com a cor mais intensa, depois ele evapora e fica uma camada que não se altera. Eu tenho trabalhos com mais de 35 anos de idade com laque. Não altera. Então, quem trabalha com carvão, com pastel seco, com qualquer material, qualquer produto que vocês queiram, que tenha uma camada delicada, na verdade, uma camada muito áspera não vai fixar, tá? Ó, eu não tenho essa potência. Mas uma camada fina e que o próprio jato do laque não espalhe como os sopros, vocês podem trabalhar com laque, tá? Outra coisa, não, peraí, não perde meu raciocínio, peraí, só um instantinho. Outra coisa, o laque, quando a gente aplica, por exemplo, ok, eu tenho uma superfície que tem um pouco de aspereza e eu não quero perder. Se eu levantar o trabalho, vai escorrer. Então, eu não posso levantar o trabalho. O que a gente faz? A gente tem que aprender a regular a altura, a distância com a qual eu aplico o laque. O vento do laque não espalhar o que eu tenho feito, para o vento do laque poder cair antes que ele seque, porque eles são de base, não são de base aquosa. Então, essa base deles, geralmente, é uma acetona, é uma coisa extremamente volátil. Seca, entre aspas, evapora muito rápido. O que acontece? Quando o laque, se eu jogar daqui de cima para cá, ele já cai seco, então ele perde a função de fixador. Por isso que muitas vezes uma textura solta em cima de uma pintura que eu queira manter, é difícil fixá-la. É difícil fixá-la por causa da maneira como eu vou fixar. Se eu coloco uma pintura presa na parede e uso o laque, a gente vai trabalhar sempre em linhas. Vou aplicar o laque em linhas. A gente vai vendo que ele vai ficando de outra tonalidade. Depois ir na vertical. E aí você tem uma homogeneidade. Se você jogar só num ponto, você vai saturar um ponto, o resto não vai ter o laque. Então a gente tem que aprender também a trabalhar o laque assim. Mas se vocês precisarem da textura, vão ter que quebrar um pouco a cabeça. Eu não tenho a fórmula ideal para fixar uma textura, a não ser a própria cola. E você acha que a gente traz a cola e o laque assim? Não, laque não. Laque é para quem quiser. Pra saber. Para saber. Se alguém quiser trazer um laque, ok, faz. Não precisa, tá? Fala, Guilherme. Não, esse laque é masculino ou feminino? Masculino não tem cheiro, eu acho melhor. Feminino tem muito perfume. Normalmente laque feminino tem muito perfume. Oi? Não sei, eu acho que pode comprar o mais barato que vocês encontrarem, não vai funcionar. Outra coisa, laque. Qualquer spray, olha só, gente, isso aqui é ordem prática. Laque, sacode bem, aplica, vira de cabeça para baixo, dá um jato, para ele não entupir. Qualquer spray, comprou de potinho, aplicou, acabou, vira ele de cabeça para baixo e dá um toquezinho para ele desentupir, ele desentope, tá? Aí vocês podem guardar para estar um tempo bastante razoável que ele não vai. Mas tem que sacudir bastante antes de usar qualquer spray que venha no ar, ok? Gente, o que eu quero? Primeiro, eu gostaria que vocês experimentassem as possibilidades com isso que está aqui na mesa. E descubram coisas. Eu prefiro que vocês descubram coisas do que eu ficar dizendo como é que vocês vão aplicar. Para isso tem muitos manuais por aí, eu posso até depois passar logo lá no
Facebook, os manuais que existem, inclusive algumas fórmulas, tá bom? Então, a aula que vem é a cola, papel também, papel que vocês quiserem, aí pode ser papel, papel jornal, por exemplo, um jornal já impresso. Um jornal já impresso pode acontecer que ele suje, por causa da tinta, que às vezes é a base de água. Nem sempre, mas às vezes é a base de água. Esse jornal que a gente compra por aí, quase sempre ele é a base de água. Tá? Revista não, revista já tem uma camada acetinada, já tem um tratamento mais refinado, não vai soltar. Mas se trabalhar no jornal, provavelmente ele tende a soltar tinta. Não é uma regra, quase sempre, tá? Ok, experimento que daqui a pouquinho eu dou uma passada.